minoxidil é um dos suplementos que a gente tem utilizado para melhorar a fertilidade, principalmente em pacientes com SOP. Mas se a paciente não tem SOP e tem resistência à insulina, a gente também pode utilizar o minoxidil. Ele atua como um segundo mensageiro aqui, ó, da via da insulina, melhorando a glicemia, melhorando a ação da insulina. E aí a gente viu que na SOP a hiperinsulinemia está associada com o aumento da testosterona. Então, quando eu melhoro a insulina, eu melhoro a testosterona e melhoro toda a sintomatologia da SOP. Mas, além disso, o minoxidil, ele está envolvido nas vias de síntese do FSH e do LH, né? Que são os hormônios responsáveis pela ovulação. E ele também atua regulando a produção do antimuleriano. A gente já viu que na SOP, o antimuleriano está lá em cima, né? Então, ele ajuda a reduzir isso, trazer para níveis normais. E aí, quando eu regularizo as concentrações desses hormônios, eu melhoro o processo de ovulação. Pronto. Aí, como eu estava falando para vocês, dentro do que vem mais sendo estudado, né, em relação aos suplementos, diz respeito aos suplementos antioxidantes. Isso porque a disfunção da mitocôndria lá nas células da granulosa tem sido um dos elementos chaves, né, para a infertilidade. E aí os trabalhos têm mostrado que quando eu trato a disfunção mitocondrial com esses antioxidantes, eu melhoro, né, melhorando a função mitocondrial, melhorando a biogênese da mitocôndria, eu melhoro o sucesso na gravidez. E aí, entre os suplementos, a gente tem vitamina E, resveratrol, a própria melatonina, vitamina A, entre outros. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Bom, aqui a gente tem uma listinha, né? Esse artigo ele fez um levantamento dos principais antioxidantes estudados. E aí, os antioxidantes que mostram melhores resultados em vivo são coenzima Q10, resveratrol, a melatonina, que lembrando, o Nutri não pode, né, prescrever, vitaminas do complexo B e até mesmo a vitamina E. São as que apresentam melhores resultados em relação à redução do estresse oxidativo e à melhora da função ovariana. A vitamina C, ela precisa de mais estudos. A vitamina E ainda é um pouco controversa. Bom, então vamos lá. Vitamina E, né? Ela está relacionada aos níveis elevados de ócitos humanos em melhor qualidade do embrião. Então, é algo que a gente pode suplementar. Isso se dá por meio da sua ação antioxidante. A vitamina C ainda precisa de mais estudos. A gente não tem respaldo científico ainda, né? Que subsidie usar doses elevadas de vitamina C para melhorar a fertilidade. E já a vitamina A, há vários trabalhos mostrando que ela é importante para as vias de sinalização que controlam a função ovariana, melhorando a maturação e o desenvolvimento do ócito. Mas como é uma vitamina, né, tanto a vitamina A como a vitamina E, são vitaminas lipossolúveis que se acumulam no nosso corpo. Então, assim, não utilizar megas doses e sempre fazer uma associação entre o consumo e também as concentrações séricas, né, para poder prescrever a melhor quantidade. Bom, em relação à coenzima Q, né? A coenzima Q, ela é essencial para o transporte de elétrons lá na cadeia de transporte de elétrons na mitocôndria, que é o processo de produção de energia das nossas células. E aí, o que é que os trabalhos têm mostrado? Que com o envelhecimento, pacientes que têm, né, envelhecimento ovariano, ou mulheres mais velhas, ou até mesmo na SOP, a gente tem uma disfunção mitocondrial associada à baixa produção de ATP, que é a nossa molécula de energia. E isso tem sido correlacionado com baixa concentração de coenzima Q nos oócitos, né? Tanto de ratos como também de humanos. E aí o declínio relacionado à idade, né? Tanto no que diz respeito à qualidade quanto à quantidade dos oócitos, podem ser revestidos com a administração de coenzima Q10. Então, hoje em dia, a gente já tem bons suplementos, né, no mercado. As doses são variáveis. A gente pode suplementar de 100 até 600 miligramas de coenzima Q10, dependendo do envelhecimento ovariano. E aí, os estudos têm mostrado que essa suplementação melhora a biogênese da mitocôndria, melhora a produção de ATP e a qualidade do ócito, fazendo com que a gente tenha um maior sucesso na gravidez. Esse trabalho, ele fez um pré-tratamento, ele suplementou coenzima Q10 em mulheres que tinham baixa reserva ovariana. E aí ele suplementou 200 miligramas 3 vezes ao dia, ou seja, 600 miligramas durante 2 meses.
E aí ele viu um aumento do número de óvulos recuperados, uma maior taxa de fertilidade e também uma melhora da qualidade dos embriões. Isso é elemento chave, né, fundamental para as mulheres que estão passando por reprodução assistida. A gente usa muito a coenzima Q10 também na SOP, né, para melhorar a função ovariana. Esse outro trabalho ele é feito com resveratrol. Então, o resveratrol ele tem sido um dos queridinhos aí para melhorar a função do ovário. Esse trabalho ele foi feito com animais, com camundongos, que tinham insuficiência ovariana, tá? E aí, o que foi que ele viu? Que a suplementação com resveratrol melhorou o peso do ovário. Então, geralmente, na insuficiência ovariana, a gente tem o quê? Uma atresia dos folículos, e é como se esse ovário, ele reduz de tamanho, né? Porque está reduzindo a função, reduzindo o folículo, e o resveratrol conseguiu reverter isso. Aqui nas imagens, a gente tem o ovário de uma ratinha controle, de uma ratinha com insuficiência ovariana e das ratinhas tratadas com resveratrol. E aí você consegue ver como que o resveratrol consegue, então, reverter, né, essa perda do volume ovariano e recuperar essa atividade dos folículos. Foi visto ainda, com a suplementação do resveratrol, uma maior quantidade de folículos secundários, né, que são os folículos que estariam prontos para participarem lá da ovulação. Além de reduzir a atresia folicular. A atresia diz respeito a os folículos, eles vão sendo degenerados, eles atrofiam, né, ao longo do tempo. E aí, na insuficiência ovariana, a gente tem um aumento da atresia folicular. E a suplementação com resveratrol consegue reverter isso. Bom, esse trabalho aqui, ele traz os possíveis mecanismos relacionados ao resveratrol. Eu mostrei para vocês um trabalho em rato, mas a gente tem muitos outros trabalhos, né, evidências em humanos e animais, que mostram melhora, né, do resveratrol. Possivelmente, o resveratrol melhora a fertilidade por meio da sua ação antioxidante, por meio da ativação da CIST1, que é uma deacetilase de histona. Ele está relacionado também à ativação de telomerases e melhora da função mitocondrial, melhorando assim a função ovariana. E ele também atua no endométrio. Então, lá no endométrio, ele pode alterar a decidualização das células endometriais, tá? Que é essencial para a implantação e placentação do embrião. E, na verdade, isso tem sido visto como uma função negativa do resveratrol, tá? Então, positivamente, o resveratrol, ele melhora o estresse oxidativo, melhora a função mitocondrial, ele melhora a função do ovário, ele pode melhorar a receptividade endometrial, todavia, ele pode alterar a decidualização, que vem depois da fecundação, tá? E aí isso pode ser prejudicial. Por causa disso, né, se a gente considerar que ele pode melhorar a função ovariana, mas ele pode ter ações antideciduogênicas, né, no endométrio. Ele pode alterar a transformação das células endometriais que favorecem o sucesso da gravidez. E, além disso, a teratogenicidade do resveratrol não foi totalmente descartada. Então, quando a gente vai usar o resveratrol, a gente utiliza, né, nas 2 primeiras semanas do ciclo, mas a gente suspende o uso durante a fase lútea e durante a gravidez, por exemplo. Bom, um outro suplemento muito utilizado é o NAC, né, que é a N-acetilcisteína, um potente antioxidante, mas além disso também atua sensibilizando a insulina, tá? Então os trabalhos já mostram que a suplementação com NAC melhora a hiperinsulinemia, melhora a hiperglicemia e melhora a infertilidade anovulatória, ou seja, ele melhora a ovulação. Ele tem sido inclusive muito utilizado para as pacientes que têm SOP, porque na SOP a gente tem uma infertilidade associada à resistência à insulina e também à anovulação. Lembrar que a infertilidade está relacionada a vários fatores, né? Então, quando eu penso na estratégia de suplementação, eu tenho que pensar no suplemento de acordo com a causa da infertilidade da paciente. Se é uma paciente que tem anovulação, o NAC pode ajudar. Mas vai que é uma paciente que tem problema no endométrio, que ela tem problema na nidação, o endométrio está fino. Aí outros compostos, né, podem ser utilizados para melhorar esses outros fatores relacionados à infertilidade. Nesse trabalho aqui, ele suplementou o NAC em pacientes que tinham SOP e que eram resistentes ao clomifeno, que é o indutor da ovulação. Tá? E aí as pacientes recebiam clomifeno com metformina ou então com NAC.
nessa dose aqui de 1.800 miligramas por dia. Essa dose é uma dose alta, tá? A gente pode usar doses mais baixas, dependendo do caso. Geralmente, 1.800 é a dose máxima que a gente usa. E aí, o que foi que ele viu? Que o tratamento com a metformina e NAC, ambos melhoraram a taxa de ovulação e melhoraram a gravidez na paciente que tinha SOP, que era resistente a esse medicamento. Porém, no primeiro e no segundo ciclos, as taxas de ovulação e de gravidez, elas foram maiores nos pacientes que suplementaram com NAC. E, na verdade, já há vários trabalhos mostrando que suplementos como o NAC e o minoxidil, eles podem ser superiores à metformina. O que é extremamente interessante e legal, por quê? Metformina tem mais efeitos colaterais, está relacionada à redução da absorção de B12, né? Enquanto que o NAC e o minoxidil não tem esses efeitos relatados na literatura, né? Então, a gente tem uma melhora da ovulação sem todos os efeitos colaterais que a metformina traz. Bom, um outro suplemento muito utilizado é a L-carnitina, né? Ela foi condenada durante muito tempo, né? Muita gente queria usar a L-carnitina para emagrecer. E a ciência mostrou que suplementar a L-carnitina não emagrece, né? A não ser que você tenha deficiência. A L-carnitina é uma amina quaternária que vai atuar como antioxidante, ela atua depurando peróxido de hidrogênio, né, diminuindo assim a peroxidação lipídica, mas ela também é essencial para a entrada de lipídios na matriz mitocondrial, para que aconteça a beta-oxidação, que é o processo de oxidação da gordura para que possa gerar o quê? Energia. E aí, o que acontece? O que os estudos têm mostrado? Que suplementar a L-carnitina melhora a produção de energia e melhora a fertilidade em muitas mulheres. Esse trabalho aqui, ele suplementou L-carnitina, ou metformina, né, em pacientes que também eram resistentes ao clomifeno, né, que é o indutor lá da ovulação. E aí, o que foi que ele viu? Que a suplementação com L-carnitina, em 3 gramas por dia, essa dose aqui é a dose usual, tá? Que a gente costuma usar na prática clínica. Essa L-carnitina, ela pode agir sinergicamente com a metformina, melhorando o desempenho reprodutivo, melhorando a resistência à insulina e o perfil lipídico dessas mulheres que têm SOP. Então, aqui nos traz mais um outro insight, né? Muitas vezes eu consigo substituir a metformina só pelo suplemento. Por exemplo, NAC, ácido lipoico, L-carnitina, minoxidil. Às vezes, dependendo do grau de resistência à insulina que a paciente tem, eu não consigo controlar só com suplementação e dieta e atividade física. Às vezes, o medicamento faz-se necessário. Mas quando eu utilizo os suplementos, esses suplementos, eles agem de maneira sinérgica com a metformina, e em muitos casos, a gente consegue utilizar doses de metformina mais baixas. Menos doses, menos efeitos colaterais, tá? Então, a gente não... eu acho que o tratamento nutricional, esses suplementos, eles vêm para complementar, para atuar junto com o tratamento medicamentoso e com assistência médica, né? Em melhorar a fertilidade da paciente. Hoje em dia, a gente tem visto que se você pega uma paciente infértil, uma paciente com SOP e endometriose, muitas vezes a reprodução assistida sozinha, só os medicamentos, aquele monte de hormônio, não garante o sucesso da gravidez. E aí, quando essa paciente é acompanhada por nutricionista, quando a gente usa das estratégias dietéticas adequadas, a gente aumenta muito, né, as taxas de gravidez. Esse outro trabalho, ele utilizou L-carnitina junto com o NAC, né, que é a N-acetilcisteína. Isso em mulheres que tinham endometriose. Então, foi que esse trabalho viu que as mulheres que têm endometriose, elas têm anormalidades meióticas nos oócitos. E isso se deve, muitas vezes, ao aumento de radicais livres lá no fluido folicular, que eu mostrei para vocês lá no início da aula, né? O fluido folicular que vai estar lá na região mantral. Então, nas mulheres inférteis, esse fluido está alterado. E aí, o uso do NAC com a L-carnitina preveniu esses danos, melhorando a fertilidade das mulheres com endometriose. Bom, um outro suplemento promissor é o ácido lipoico, ele também é extremamente potente, há vários trabalhos com ele, mostrando a melhora da infertilidade. Esse ácido lipoico, ele é um poderoso antioxidante, e os estudos têm mostrado que a suplementação com ele melhora a maturação dos oócitos, melhora a fertilização, melhora o desenvolvimento do embrião e, consequentemente, os resultados reprodutivos.
E aí, a gente tem administrado ácido lipóico tanto em mulheres quanto em homens, né, que sejam inférteis, mostrando bons resultados. Ele tem sido associado à melhora da dor pélvica na endometriose, com regulação do fluxo menstrual, né, melhora também a qualidade do esperma. Então, ele é um queridinho aí também para, né, se candidatar a ser utilizado na suplementação para melhorar a fertilidade. Bom, esse trabalho aqui, ele utilizou mil-inositol com ácido alfa-lipoico. E aí ele suplementou esses dois em mulheres obesas inférteis. Então, não eram mulheres que tinham SOP, mas eram mulheres obesas, tá? A gente já sabe que o emagrecimento por si só melhora a fertilidade, né? Melhora as taxas de gravidez. E aí, o ácido lipoico com o inositol vem para ajudar. Nas mulheres que são obesas, geralmente a gente tem resistência à insulina. Então, o inositol vem para melhorar a ação da insulina, para melhorar a produção dos hormônios femininos, e o ácido lipoico também atuando com seu potencial antioxidante. E aí, nesse trabalho, as mulheres obesas, né, que foram suplementadas com ácido lipoico, 800 miligramas, isso daqui é a dose que a gente costuma usar na prática clínica, mais 2 gramas de inositol por dia, tiveram uma melhora do estresse oxidativo no oócito, e isso contribuiu para uma melhor taxa de gravidez. Bom, por último, como outra, né, eu acho que o último suplemento que vem sendo investigado como alternativa, que eu achei bem interessante, é a creatina. A gente tem outros antioxidantes como quercetina, tem, mas esses que eu trouxe para vocês, né, o NAC, o ácido alfa-lipoico, a coenzima Q10, né, são os mais utilizados e os que apresentam melhores resultados. Em relação à creatina, os estudos ainda são preliminares, mas o que acontece? A gente usa muita creatina para nutrição esportiva, né, para melhorar o metabolismo energético, né, durante a atividade anaeróbica, melhorar a força, né, melhorar o ganho de massa muscular. E aí, há alguns trabalhos recentes mostrando que essa creatina, ela também é vital para a produção de energia lá no útero, no endométrio, no ovócito, né? Então, ele é importante para garantir a saúde do sistema reprodutor feminino. E há alguns trabalhos mostrando que quando a gente suplementa a creatina, eu posso aumentar a espessura do endométrio, em comparação com quem não é complementado. Então, assim, é toda paciente que apresenta baixa espessura do endométrio? Não. Mas a gente tem que a baixa espessura do endométrio é um dos fatores associados à infertilidade. E aí, nesse caso, a gente tem que a creatina pode ajudar. A gente não tem tantos trabalhos ainda, mas já nos traz insights. Eu acho que nos próximos anos a gente deve ter mais trabalhos com mais resultados. E na prática, a gente pode usar também a ginina. A ginina é um que já há vários trabalhos mostrando que melhora, né, a espessura do endométrio. Esses são os mais utilizados na literatura. Existem outras vias que a gente pode utilizar? Existem. Existem trabalhos com geleia real, por exemplo, melhorando, né, a fertilidade, a taxa da gravidez da mulher, entre outros. Né? Mas não ia dar tempo eu trazer todos eles. Então, acabei focando nesses que eu acho que são os mais promissores para a prática clínica. Bom, para finalizar, eu trouxe para vocês aqui um estudo de caso de nutrição e fertilidade, tá? Então, eu vou apresentar para vocês algumas características de uma paciente e a partir daí eu quero que vocês pensem junto comigo em prováveis estratégias dietéticas e quais seriam os melhores suplementos, né? Que poderiam ser utilizados para melhorar a fertilidade dessa paciente. Então, a gente tem aqui uma mulher de 35 anos, a gente sabe que a partir dos 35 anos a gente já tem um aumento, né, do envelhecimento ovariano e também um aumento da degeneração dos folículos, uma diminuição da qualidade do oócito. Ela já tenta engravidar há 4 anos, então desde os 31 anos que ela está tentando e não consegue. O antimuleriano dela está 0,7, né, não está tão ruim, mas o fator idade é um fator, né, que é ruim para ela, né, no caso da idade. O IMC de 27, então a gente tem uma mulher aqui com excesso de peso. A gente acabou de ver, né, que o excesso de peso prejudica a fertilidade. A PCR dela, 4,5, tá alta. A vitamina D de 26, baixa. A vitamina B12 de 250 não tá baixa, mas poderia estar melhor. No caso de tentantes, a gente aumenta, tá? É importante a gente aumentar essa vitamina B12 para cerca de 400, por exemplo. O cálcio sérico de 9,8. Tá normal esse cálcio, né? Porém, um PTH de 73, que é um PTH extremamente elevado. Então, quando eu tenho um cálcio adequado, PTH alto, o PTH está fazendo o quê? Tirando o cálcio dos ossos, né?
Então, provavelmente, essa paciente, ela tem na dieta, ela tem uma baixa ingestão de cálcio, e o cálcio só está normal na circulação porque o PTH está tirando dos ossos, tá? Então, isso já me sinaliza para a necessidade de aumentar a ingestão de cálcio. É uma paciente com IgE positivo para antigliadina, né, que é um anticorpo relacionado ao glúten. E IgE também para castanhas e bananas, IgE positivo para castanha e banana. Então, ela tem alergia à castanha e banana, e também tem intolerância ao glúten. Precisaria rastrear aí se realmente é doença celíaca, né, fazendo a biópsia. Uma ferritina de 15, que no caso de tentantes está baixa, tá? Para tentantes, o ideal é que a ferritina estivesse em torno de 80, para diminuir o risco de ter anemia na gravidez e para melhorar também a fertilidade. Uma glicemia de 98, se a gente olhar só para a glicemia, ela está quase perto do limite máximo, mas estaria dentro da normalidade. Mas a gente tem uma insulina de 17, né? O ideal é que essa insulina tivesse mais baixo, isso já dá indícios aí de resistência à insulina. Bom, e aí, diante de tudo aquilo que a gente falou, o que é que vocês acham que a gente poderia utilizar de estratégias dietéticas, né, e de suplementos, né, como que a gente poderia melhorar? Em relação aos exames, que eu queria chamar a atenção para vocês, é que nunca se limitar aos parâmetros de normalidade que são tidos pelos laudos bioquímicos. Porque o que é que acontece? Antes da gente ter alterações nos exames bioquímicos, o nosso corpo ele já dá muitos sinais. Então, assim, não espera a gente ter uma alteração no hematócrito, uma alteração na hemoglobina, para ver que a paciente já está com a tendência a ter anemia. Né? Então, antes, quando o ferro baixa, vai demorar um bocado para a gente ter esse efeito lá no hemograma. Né? Então, acho que o papel da gente como Nutri é muitas vezes atuar na prevenção dessas complicações fisiopatológicas. Então, assim, não espera a insulina da paciente chegar a 30. Se essa paciente já está com essa glicose, né, quase 100, com essa insulina, né, está dentro da normalidade, mas poderia estar melhor. Então, a gente como Nutri, a gente tem como papel atuar já melhorando esses mediadores, né, esses resultados, e prevenindo, então, essas complicações. Porque depois que a paciente já está com resistência à insulina lá, né, instalada, com diabetes inflamada, vai ficar muito mais difícil para a gente reverter isso, tá? Bom, então, dentro das estratégias dietéticas, a gente tem uma paciente com sobrepeso, né, já com a resistência à insulina, envelhecimento ovariano, o antimuleriano dela, pela idade dela, poderia estar melhor, com alergia alimentar, que atrapalha a fertilidade, com suspeita de doença celíaca, por causa do anticorpo antigliadina positivo, né, e paciente com inflamação, né, a gente viu isso pela PCR. Talvez, se a gente tivesse feito a homocisteína da paciente, também desse alta. Então, diante disso, o que é que a gente pode pensar? Dieta anti-inflamatória, padrão mediterrâneo. A gente pode focar aí no consumo de azeite de oliva, de cúrcuma, chá verde, alimentos roxos, né? Que são fontes de antocianinas e melhoram a inflamação, melhoram o estresse oxidativo. É uma paciente que tem excesso de peso, então preciso de uma dieta hipocalórica para perder peso. Mas lembra que eu não posso fazer restrição calórica severa, porque restrição de caloria severa prejudica a função ovariana. Então, vamos com calma, né? Uma dieta de baixa carga glicêmica com teor mais baixo de carboidratos. Então, dieta low carb é ruim, mas se eu baixo aí para 40% de carboidratos, eu consigo ter bons resultados. Então, não precisa fazer uma low carb, porque vai ser prejudicial para a paciente, mas também não aconselho colocar lá 55% de carboidratos, é muito, né? Para essas pacientes com sobrepeso e resistência à insulina, a gente pode fazer uma dieta levemente low carb, né? Em torno aí de 40% de carboidratos. Sempre priorizando o quê? Carboidratos complexos, né? De baixa carga glicêmica. Bom, como a paciente já está nos oferecendo aqui indícios de intolerância ao glúten, então retirar o glúten da dieta. Então, veja, eu não vou retirar o glúten da dieta de maneira indiscriminada. Eu preciso ter alguns exames bioquímicos que me deem indícios que essa paciente tem intolerância ao glúten. Isso acontecendo, eu retiro o glúten. Aumentar a ingestão de cálcio de B12, né? Então, a gente viu que o cálcio dela estava normal, mas à custa de um PTH elevado. E aí, se eu não conseguir ajustar o cálcio pela dieta, eu posso suplementar.
Suplementar B12 para a gente melhorar. Eu nunca gosto de... Eu acho que assim, a gente sempre tem que prestar atenção nos níveis de nutrientes quando eles estão muito próximos do mínimo ou muito próximos do máximo. O ideal é estar ali, na média, né? No terço superior, né? No terço médio, na verdade. Então, quando você tem uma B12 já no terço inferior, é importante suplementar para evitar que a gente tenha deficiência. O aumento de vegetais antioxidantes, né? Então, lembra lá, a dieta bem colorida, quanto mais colorida, melhor. Orientar quanto ao uso de orgânicos, quanto ao uso de água mineral, quanto a gerenciamento do estresse, prática de atividade física, quanto a melhora do ciclo circadiano, né? Então, a paciente precisa dormir bem, porque se ela não dorme, isso, a dieta sozinha não vai conseguir melhorar, né, essa fertilidade. Bom, em relação à suplementação, foi que eu pensei, vocês podem discordar de mim e dar alguma sugestão depois, tá? Em relação ao envelhecimento ovariano, usaria a L-carnitina, que atua já como antioxidante, né? Alguns estudos já têm mostrado isso, a melhora da função ovariana, mas usaria também NAC, ácido alfa-lipoico e coenzima Q10. Então, como eu falei para vocês, a coenzima Q10 a gente pode usar até 600. Geralmente, na prática, a gente não usa só um antioxidante, a gente usa um combinado deles. E aí, geralmente, quando a gente usa um combinado deles, a gente acaba reduzindo. Então, como eu associei a coenzima Q10 com o NAC, com o ácido alfa-lipoico, eu acabei o quê? Reduzindo as suas concentrações. Porque esse efeito sinérgico entre eles geralmente mostra melhores resultados do que utilizar um antioxidante sozinho. Então, por exemplo, no trabalho que eu mostrei para vocês, eles utilizaram 1.800 miligramas de NAC, né, que é uma dose bem alta. Aqui eu acredito que 300 miligramas, junto com 200 de coenzima Q10 e 150 de ácido alfa-lipoico, já seria suficiente. Lembrar que antioxidante em excesso é pró-oxidante, é prejudicial. E os programas de suplementação, eles não são estáticos, né? A suplementação, ela vai modificando conforme a evolução da paciente. Então, a gente pode pensar nessa estratégia, caso não haja melhora, a gente pode aumentar as doses ou até mesmo mudar o tipo de suplemento, mudar o tipo de intervenção. Em relação à correção de deficiências nutricionais, né? Suplementar a vitamina D dela tá baixa. Sugerir aqui a gente começar com 2.000 UIs por dia. Como Nutri, a gente só pode passar no máximo 4.000. Então, o que eu faria? Se você tem tempo até ela, né, tentar engravidar, existem mulheres que se programam, né? 3, 6 meses antes já vou procurar uma assistência para poder otimizar resultados. Daria para a gente começar com 2.000 UIs. Mas se alguém que tem pressa, a gente já poderia começar com 4.000 para recuperar essa vitamina D de maneira mais rápida. Suplementaria B12 sublingual, né, para a gente ter uma maior absorção. Suplementaria cálcio e também complexo B, né, para melhorar a produção de energia, melhorar a ativação ocitária também. E no caso, para reduzir a inflamação, a gente pode suplementar ômega 3, lembrando que a principal estratégia para diminuir a inflamação é a dieta. Então, tudo aquilo que eu falei para vocês de diminuir saturado, diminuir trans, diminuir carga glicêmica, né? Aumentar vegetais, aumentar azeite de oliva, abacate, peixes. Então, mas se diante de tudo isso a gente não conseguir, a gente pode suplementar o ômega 3, cerca de 2 gramas por dia. Na prática, a gente usa de 1 a 3 gramas dia de ômega 3, né? Vai depender do caso e da dieta da paciente. O ômega 3, a gente lembra que tem EPA, DHA e o ácido alfa-linolênico. Aqui a gente usa uma concentração maior de EPA. Ele mostra melhores resultados como anti-inflamatório. O ácido alfa-linolênico, ele pode ser utilizado como uma terapia complementar. A gente pode utilizar, por exemplo, óleo de linhaça, junto com a suplementação do ômega 3. E a suplementação de resveratrol, cerca de 200 miligramas por dia, vai atuar aí como antioxidante, como anti-inflamatório, mas também melhorando a função ovariana. A gente sabe que excesso de inflamação prejudica o ovário, né? Então, ele vai atuar aí por essas duas vias. Poderia utilizar outros? Poderia, né? A gente precisa sempre pensar no caso da paciente. E no caso de melhorar a ação da insulina, minoxidil. Como a ação da insulina dela não está tão prejudicada, né, 2 gramas provavelmente já seriam suficientes. Então, a gente usa estratégia dietética como base, suplemento é cereja de bolo, né? Suplemento é perfume, ele vem para complementar, ele vem para potencializar a ação da ação da dieta. E aí, sempre que a gente for escolher o suplemento, pensar na causa da infertilidade da paciente
e pensar nos suplementos que podem melhorar esses fatores fisiopatológicos. Era isso nessa primeira parte. Deixa eu ver aqui, ó. Interromper. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui pelo celular, porque aí eu conseguiria aparecer. Opa. Acho que tá com... A gente finaliza essa primeira parte que a gente tinha programado, que é... O nosso intuito era trabalhar sobre cuidados nutricionais da fertilidade, gestação e lactação. Então, o meu objetivo inicial, né, nessa parte da manhã, era justamente a gente falar sobre a fisiopatologia da infertilidade, os principais fatores associados, e pensar nas estratégias dietéticas e nos suplementos que podem ser utilizados para melhorar a fertilidade. Então, tentei trazer para vocês aqui um apanhado do que há de mais novo assim, na literatura e do que a gente mais utiliza na prática clínica para melhorar a fertilidade. Como eu disse para vocês, há mais coisas na literatura, né? Há muito mais sobre outros compostos e outras vias que podem ser utilizadas, mas não daria tempo. Mas eu adoro esse assunto, então se vocês tiverem interesse, depois a gente pode trocar figurinha, tá? Por e-mail, redes sociais. Eu estou sempre à disposição para que a gente possa trocar conhecimentos. É uma via de mão dupla, né? Eu junto minha experiência com a experiência de vocês e isso faz com que a gente tenha melhores resultados. Se vocês tiverem alguma dúvida agora, né, podem perguntar, ficar à vontade. Obrigada, Yara.